Chegando então no 72, galera. Estamos bem no final aqui dos exercícios. Mas o que acontece? Agora tá piorando, né? Tá piorando o nível dos exercícios, né? A gente viu no passado, no exercício 71, que foi mais complicadinho. Vamos ver esse 72 aqui da Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um carro aproxima-se de uma sinaleira com velocidade constante. Quando a distância entre o carro e a sinaleira é de 27,5 metros, a luz vermelha acende e o motorista demora ainda 5 segundos para aplicar os freios. Tá? Então, o que acontece? Nesse intervalo de tempo, ele ainda está com velocidade constante, tá? Então, até acionar os freios, né, depois de 5 segundos. Mas daí, quando ele aciona os freios, o que acontece aqui? Estes imprimem ao carro uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Pergunta dele que qual era a velocidade constante do carro, sabendo que ele para ao completar os 27,5 metros por segundo. Os 27,5 metros. Ixi, galera, esse aqui foi para arrebentar a boca do balão. Tá? Então esse exercício aqui realmente, esse aqui foi nível top, galera, tá? Então esse aqui realmente testa o quanto vocês estão sabendo. Quero só ver se vocês conseguiram matar esse exercício aí. Tá? Beleza? Então esse sim. Então vamos lá, né? Vamos fazer então de novo a anotação dos valores e um esquema aqui, né? Um esboço do problema. Aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Pegar as informações e colocar essas informações num desenho, né? Num esquema. Então o que acontece aqui? A gente vai fazer a trajetória horizontal aqui, né? Trajetória retilínea. Então o que acontece? Inicialmente aqui, o carro ele tá no MRU aqui, tá? Ele tá no MRU e ele vai ter aqui um deslocamento, vai se deslocar um X, MRU é distância que é igual à velocidade, que ele tá, né? Velocidade inicial vezes o tempo aqui, certo? Então essa é o MRU, perfeito? Depois o que acontece, ele troca esse movimento MRU por um movimento MRV aqui, certo? Então o que acontece? Ele diz que o carro aciona os freios e tem uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado aqui, né? Então o que acontece? Ele vai percorrer essa distância aqui, que são os 27,5 metros aqui, 25,5 metros, menos o quanto que ele tinha percorrido, né? Porque olha só, toda essa distância aqui, tá? Toda essa distância aqui, é os 27,5 metros aqui, certo? Ok? Então, ele anda um pedaço do trecho aqui, um X, uma distância X, em MRU, e percorre aqui, uma outra distância, tá? Que é os 27,5 metros menos o X aqui, em MRV aqui, MRUV, tá? Então, é isso que a gente tem de informações aí, perfeito? Tá? Então, agora a gente tem que começar a usar as equações de movimento. Como ele quer saber a velocidade constante, o que ele diz? Que aqui, ele leva 5 segundos para acionar os freios, né? E aí, para trocar a velocidade. Então, enquanto isso, a velocidade é constante, em t igual a 5 segundos aqui, tá? Então, ele vai percorrer a distância aqui, da velocidade inicial vezes 5 segundos, Essa é a distância que ele percorre, tá? E a gente pode usar essa distância aqui, certo? Então, qual que é a distância que ele percorre? É os 27,5 menos o x. Quem que é o x aqui, O x é a velocidade inicial vezes 5 aqui, tá? Bom, o que a gente pode aplicar, MRU a gente não pode aplicar as equações de cinemática do MRV, tá? Então, aqui cabe as equações de cinemática. O que a gente pode usar aqui,
Como a gente vai saber quanto que é o x, ó, isso aqui é o x, ó, tá? Isso aqui é o ΔS, desculpe, ó. O ΔS é isso aqui, ó. O ΔS é o 27 menos 27,5x. Ai, que droga. 27,5 menos o x aqui, ó, tá? Perfeito? Então, se eu usar o Torricelli ali, ó, a velocidade final dele aqui, ó, ao quadrado, igual a velocidade inicial dele ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS aqui, ó, tá? O que acontece, ó, ele vai parar, né? Ele tem que parar no semáforo. Então, quando ele chegar aqui, ó, a velocidade dele é igual a zero, ó, porque ele para, ó, tá? Para porque o semáforo vai estar vermelho, tá? Então, essa velocidade final aqui, ó, é igual a zero. A velocidade inicial é a mesma que ele está aqui, ó. Ele começa aqui nesse movimento, ó. Ele começa aqui, ó, no MRU, com uma velocidade inicial desconhecida, ó. Tá? É o que o exercício pede. Então, a gente pega e deixa essa velocidade inicial aqui como variável mesmo, aqui, ó, velocidade inicial ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração. A aceleração, ele fala ali, né? Ele fala no exercício, ó. A aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, uma aceleração retardada, tá? Então, está desacelerando. Então, a aceleração aqui é menos 5 metros por segundo ao quadrado. E a gente pode usar aqui, ó, menos 5 vezes o ΔS aqui, ó, certo? Passando esse V0 para cá, ó, 0 ao quadrado dá zero, não interfere em nada, pode sumir, e eu vou ficar com menos V0 aqui, ó. Tá? A gente não tem o valor da velocidade inicial, então mantém ela como uma variável, tá? Ok? É o V0 aqui, ó. Isso é igual a 2 vezes o 5, ó. 2 vezes 5, isso aqui vai dar menos 10 aqui, ó. Menos 10. Só que o nosso ΔX aqui, ó, o nosso ΔX, ele corresponde a isso aqui, ó. Ó, 27,5 menos o x, tá? Só que 27, menos o x, ó, é 5V0 aqui, ó. Então, ó, tá? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o meu ΔS, ó, tá? O ΔS é 27,5 menos 5V0, ó, tá? Então, esse exercício é bem difícil mesmo, galera, tá? Tem que fazer com bastante calma. Esse era desafio, era ninja. Considero ninja, tá? Vezes o ΔS ali, ó, tá? Vezes o ΔS. Então, o ΔS é isso aqui, ó. 27,5 menos 5V0 aqui, ó. Fecha parênteses. Resolvendo aqui, ó, eu tenho menos V0 ao quadrado. Agora, aplica a distributiva aqui, ó. 10 vezes 27,5, isso dá menos 275 aqui, ó, certo? Menos 10 vezes menos 5V0, isso dá mais aqui, ó, mais 50V0, tá? E o que a gente chegou, ó? A gente chegou numa equação de Bhaskara, só que para a velocidade inicial ali, ó, tá? Então, esse exercício aí, galera, esse exercício era ninja mesmo, tá? Esse era difícil. Esse aí separa os nerds de quem é só nível médio, tá? Então, quem conseguiu fazer isso aí, olha só, minhas palmas, muito bem. Parabéns para quem conseguiu fazer exercício aí. Está super bem preparado, inclusive para o Enem. E inclusive até para vestibular da UFSC, né? E diria até que para um vestibular do ITA também, né? Que é um dos mais top que existe aí, tá bom? Então, rearranjando aqui os termos, né? Se a gente rearranjar, ó, eu vou passar o V0 para cá para ficar todo mundo positivo, ó, tá? Se eu passar para lá, ó, esse lado fica zero aqui, ó, zero, né? Menos 275, ó, certo? Mais 50V0 mais V0 ao quadrado, ó. Isso aqui, ó, se a gente chamar o V0, ó, de x, ó, isso aqui fica assim, ó, 0 menos 275 mais 50x mais x ao quadrado, ó, equação de segundo grau. Bhaskara nele, né? Aonde, por exemplo, o A vale 1,
o B vale 50 e o C vale menos 275, certo? Chamando a Bhaskara, então, usando o discriminante ali, o delta, né? O delta é B quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Então, o delta vai ser 50 ao quadrado, menos 4, que multiplica o 1, vezes menos 275 aqui, ó, certo? 50 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado é 25, mas tem mais 2 zeros ali, ó. 0 ali, ó. Ao quadrado dá, ó, certo? É como se fosse 10 ali, ó. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, tá? 100 vezes 25, 2.500 ali, ó, tá? 2.500. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 275, isso dá 1.100 aqui, ó. Menos com menos dá mais, então dá mais 1.100 aqui, ó. Certo? 2.500 mais 1.100, isso dá 3.600, ó. Tá? Isso dá uma raiz certinha aqui, ó. Tá? Isso aqui dá 60. Fechou, então, aqui, ó. Invocando as raízes aqui, ó. Menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Então, isso aqui, ó. Só um pouquinho que eu vou ver o gol da Espanha aqui, tá? Só um pouquinho, galera. Sou filho de Deus também. Ixi, Maria. Cara, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Como é que o Japão perdeu pra Costa Rica? Tá? Muito ruim esse time da Costa Rica. Meu Deus do céu. Aí o Japão tá sendo eliminado também, tá? Infelizmente. Tava torcendo pro Japão, achei que o Japão ia chegar longe nessa Copa, mas me enganei redondamente. Infelizmente. Vamos lá então aqui, o B, ó, o B é 50, então eu tenho aqui, ó, menos 50, certo? Mais ou menos, raiz de 3.600, ó. Raiz de 3.600 é 60, galera, tá? O A vale 1, 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou ter duas raízes aqui, ó. Menos 50 mais 60, isso dá 10, ó. 10 dividido por 2, isso dá 5 metros por segundo, né? Porque isso aqui é velocidade, ó. Tá? A gente está calculando velocidade. Menos 50 menos 60, isso dá 110. 110 por 2, 110 aqui, menos 110 por 2, isso dá menos 55. Tá? O que acontece aqui, ó, a velocidade nessa situação do carro, ela não pode ser negativa aqui, né? Ela é uma velocidade que ela é, como é que eu diria? Ela é retrógrada, né? Ela está diminuindo, não, ela é progressiva, desculpe, né? Ela vai diminuindo ali, né? Então ela começa com um valor constante e depois vai diminuindo até atingir a velocidade igual a zero. Então ela não pode ser uma velocidade negativa. Então essa aqui a gente descarta, ó. Então a velocidade pedida aí, ó, tá? Ela corresponde a 5 metros por segundo, tá? Vamos ver a resposta lá? Então a resposta aqui, ó, 5,5, não é 5,5. Aproximadamente 60 km por hora também não. 72 não. 7 metros por segundo também não. 18 km por hora. Vamos ver aqui, ó, 18 km, acho que é 18 km. O que a gente tem que fazer, ó? Tem que pegar esses 5 metros por segundo e multiplicar por 3,6, ó. A resposta agora vai estar em quilômetros. Se a gente multiplicar 5 vezes o 3, ó, vai dar 15. Tá? Se eu multiplicar 5 vezes 0,6, isso dá 3. Então dá 15 mais 3. Isso dá 18 km por hora. Então a resposta ali, ó, tá, desse exercício, tá? Depois que a gente suou a camiseta, a gente viu que deu a letra E aqui, ó. Tá? Que engraçado, cara, esse exercício aqui ou é letra A ou é letra E, né? Geralmente é isso aqui, né? Se vocês fossem chutar e chutassem letra A e letra E, vocês acertariam bastante questões aí, tá? Beleza, galera? Então fechamos mais um aí do nosso pacote.